Como funciona o arrendamento rural? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Na verdade, o primeiro episódio do podcast É Legal. É legal? Na verdade é uma pergunta aí, né? Por quê? A gente quer desmistificar tudo aquilo que acontece no contexto jurídico para pessoas comuns como eu, como você, que não entendem praticamente nada a respeito das leis e de outros trâmites aí envolvidos nessa área. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Ela é professora universitária. Ela tem um currículo extenso, que eu vou ser bem sucinto aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? E a descrição, na verdade, é da professora Fabiana, professora doutora, pós-doutora Fabiana Tamaoki. Ela é sócia da Tamaoki Molina, advogados associados. Ela é pós-doutora pela Universidade de Messina, na Itália, doutora em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos pela Instituição de Ensino de Bauru e especialista em Direito Ambiental e Ordenação do Território pela Universidade Estadual de Maringá. É também presidente da 12ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Presidente Prudente, São Paulo. E é professora do curso de Direito da Toledo Prudente Centro Universitário, também de Presidente Prudente e região. Fabiana, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Tarcísio, o Léo, agradeço a oportunidade e me sinto lisonjeada pelo convite e também disponível para esclarecer as dúvidas com o conteúdo de forma mais clara e informativa possível. Maravilha, gente, é um prazer porque assim, a Fabiana eu conheço ela há um bom tempo e ela tem propriedade para falar de diversos temas. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a respeito também do direito agrário, né, que tem a ver aí com questões rurais, questões agrárias que muitas vezes nos pegam de surpresa. E eu já vou começar com uma primeira pergunta, que é a seguinte: como funciona o arrendamento rural? Vamos lá. Bom, o arrendamento rural, ele é um contrato, é uma espécie de contrato agrário que ele serve para locação da terra, locação do imóvel rural. Então, da mesma forma que a gente tem a Lei 8.245, que é a lei que rege a locação dos imóveis urbanos, nós temos a lei, ou melhor, o Estatuto da Terra, e também tem o decreto regulamentador, que é o decreto 59566 de 66, de 1966. Olha. E esse decreto também regulamenta os contratos agrários. O arrendamento rural é um típico contrato, né, agrário, e ele serve para alocar o imóvel rural. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural e quero locar para que você possa colocar, por exemplo, o Tarcísio vai ser o arrendatário, para que ele possa, no meu imóvel rural, colocar, por exemplo, os seus ovinos. Então, ele vai colocar lá, 300 cabeças de gado e vai me pagar mensalmente um valor por essa locação. Então, esse seria o contrato de arrendamento rural. Eu estou dando um exemplo de locação para bovinos, mas pode também ser para plantação de alguma cultura, tá? Então, vou plantar, algodão, mandioca, batata doce, né? E uma coisa importante, Tarcísio, também a gente deixar claro aqui para o pessoal, que nós não podemos confundir o contrato de arrendamento rural com o contrato de parceria. Ah, certo. Tem diferenças aí. Tem uma diferença gritante, né? Porque, por exemplo, o contrato de arrendamento, você loca o imóvel e a pessoa te paga por mês esse valor da locação, certo? E, por exemplo, o arrendatário, ele é o locador. Aliás, me perdoe, o locatário, né? Desse imóvel, que será denominado de arrendatário. No entanto, na parceria, o próprio nome diz, você vai ser o meu parceiro. Então, por exemplo, deu lucro ou deu prejuízo, sim, nós vamos ratear entre nós dois, entre os parceiros. Entendi. Já é uma distinção gritante, né? Então, são dois tipos também de contratos agrários
mais utilizados, né? E que tem que ficar claro essa distinção também. Sim. E é importante essa regularização também, né, Fabi? Então, assim, muitas vezes as pessoas já começam a desenvolver algum papel, alguma cultura, por exemplo, né? Mas não foi atrás da regularização. Exato. Né? E como é que isso funciona, por exemplo, para correr atrás disso, quais são os vieses, né, de não fazer isso também, né? O que a gente vê muito na prática é o seguinte: eu vou pegar um contrato pela internet. Verdade. Porque eu não quero gastar com o profissional para analisar, para fazer o contrato, enfim, né? E algo que a gente precisa ter em mente é o seguinte: não se procura o advogado tão somente quando o prejuízo ocorreu. E na realidade é o que acontece hoje em dia. A gente precisa procurar o advogado para o lado preventivo também. E não apenas para o lado repressivo, depois que a bomba já estourou, né? Exato. Então, para fazer um contrato, não busca, pessoal. Tudo bem que às vezes você quer uma economia, enfim, né? Mas não busque contratos na internet. Ou também o que acontece? Não, Tarcísio, eu vou lá no meu contador. Nossa, é muito comum isso, né? Demais. É verdade. É demais. Eu vou no meu contador que ele já tem um modelo de contrato de arrendamento ou contrato de parceria. Daí eu pergunto: contador é advogado? Já começa aí. É verdade. Entendeu? É verdade. Contador é advogado? Então, aí daí o que acontece? Daí vai o advogado a hora que a bomba já estourou, né? Então, é aquela tua história. Um bom contrato, um contrato bem feito, vai evitar prejuízos posteriormente. Se você coloca, por exemplo, peguei um contrato da internet, peguei o contrato do contador, isso, né? Que já estava lá pronto. Que já estava pronto, já usou em outras situações. Eu vou dizer para vocês, várias cláusulas desses contratos são nulas. Olha só. Entendi. Nossa. Então, se for pro judiciário, esse contrato você pega e rasga, meu amigo. Não vai ter função ali, né, praticamente. Por quê? Muitas das cláusulas que vão estar lá inseridas são contrárias à lei. Entendi. São contrárias ao Estatuto da Terra, são contrárias ao decreto regulamentador. Até porque tem muitas atualizações também, né? Conforme o tempo vai passando, né? Tem outras questões, né? E não só questão da atualização da lei, que até, diga-se de passagem, ela precisa ser reformada, né? Mas a questão também do que os tribunais estão entendendo sobre aquele assunto. Entendi. A conversação ali entre as partes, né? Entre as partes e também o que os tribunais estão entendendo sobre aquele assunto. Entendi. Essa interpretação que é muito importante. Exatamente. Também, né? Exatamente. Olha só, gente, você vê que é tão rico um assunto, né? Às vezes que a gente passa despercebido, mas que realmente vai influenciar muito a vida de quem trabalha no campo, quem está empreendendo nessa área, né, Fabi? Eu já chamo de Fabi porque eu já conheci a professora Fabiana, né? Então, mas enfim.